Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do nono ano. Eu vim aqui para fazer para vocês e discutir com vocês essa atividade. É uma atividade que eu coloquei para vocês na semana passada, e é importante que vocês vejam alguns detalhezinhos dessa atividade. Eu já conversei com alguns alunos, vi que tem muita gente botando para quebrar, mas costuma se dar uma panezinha uma panicazinha quando vê essa palavrinha apótema. Uma curiosidade, vocês acreditam que até o ano passado eu pensava que a apótema era uma senhora? E ano passado, tão recentemente, em toda a minha vida matemática, eu descobri que é o senhor apótema. Então é o apótema. É estranho, né? Para mim é estranho, porque eu sempre chamava ela de senhora apótema. Bom, é um senhor muito distinto, senhor apótema. O apótema, ele existe em todo polígono regular inscrito numa circunferência. E aí eu coloquei aqui para vocês a definição do senhor apótema, né? Eu coloquei aqui o seguinte: o que são apótemas? Sabe-se que o apótema, os apótemas, porque não é só um, né? Às vezes a gente pega um como referência, mas não é só um. É de um polígono inscrito numa circunferência, são os segmentos de reta, então são pedacinhos de reta que partem do centro da circunferência e tocam o ponto médio dos lados do polígono. Então, seguindo à risca essa definição, é um segmento. Então, aqui eu vou pegar aqui no meu dispositivo prático um segmento. É um segmento, vou colocar ele de laranja. É um segmento que parte do centro da circunferência. Esse ponto aqui central da circunferência, de onde partem os raios, chama centro da circunferência, tá? Estou falando isso porque eu tenho visto alunos falando outros nomes para este ponto tão especial aqui da matemática. Então, é um segmento que parte do centro da circunferência e vai até aonde? Vai até o ponto médio dos lados do polígono. Então, você escolhe um dos lados. Aqui, para essa atividade, eu pedi para fazer em relação ao lado BC, né? Então, você pega aqui um dos lados, encontra o ponto médio, que é aquele ponto central que divide o segmento em duas partes iguais. Então, se esse aqui é um ponto médio, eu sei que esse lado é igual a esse, né? São duas partes de mesma medida. Você pode encontrar esse ponto médio fazendo a construção com régua e compasso, usando a asa de barata, usando a mediatriz. Lembra dela? Você pode encontrar esse ponto médio assim. E aí é um segmento que vai de H até esse ponto médio. Tchanã! Esse é o senhor apótema. Esse é o senhor apótema. E aí, uma característica interessante desse senhor apótema é que ela não é o raio, ele não é o raio, porque o raio vai daqui até o vértice do polígono, né? Não é ponta, é vértice do polígono. Ele vai do centro da circunferência até aqui, que é o ponto médio do lado do polígono. Alright? Neste contexto que a gente está, que é um hexágono regular, que na última semana a gente viu que ele é composto por triângulos equiláteros, né? O senhor apótema nada mais, nada menos que, vou pegar aqui um outro, deixa eu ver aqui, pegar uma outra cor. Pode ser pretinho? Pode. Nada mais, nada menos do que a altura deste triângulo equilátero aqui, porque a gente viu que o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros, né? Então, o senhor apótema é a altura. Por que eu sei que ele é a altura? Porque ele parte do vértice e vem até o ponto médio de um triângulo equilátero. Se é um triângulo equilátero, esse segmento é como se fosse um eixo de simetria. Então, este triângulo formado é congruente a este outro triângulo formado. Aqui é 90 graus, aqui também, né? A gente sabe que esse triângulo é um triângulo equilátero,
que a gente já viu na semana passada. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. Este ângulo aqui, pelo apótema ser um eixo de simetria, ele divide esse ângulo em dois ângulos de mesma medida. Seu Zen. Estou dando aula. Então, aqui vale 30. E a gente tem aqui o triângulo famoso, 30, 60, 90. O que mais que eu pedi aqui? Determine a medida de todos os ângulos do triângulo HPC. HP, aqui vai ser o nosso P. C, 30, 60, 90. E sabendo que cada lado do hexágono da figura acima vale 7 centímetros, determine o comprimento do apótema. Quando a gente observa que o apótema é a altura desse triângulo e esse triângulo é um triângulo equilátero, né? A gente sabe que o lado do hexágono regular vale 7 centímetros, o hexágono regular, seu Zen, é formado por triângulos equiláteros, então a gente tem aqui um triângulo equilátero, 7, 7, 7, e esse negocinho vermelho é nada mais, nada menos do que a altura de um triângulo equilátero, né? Então, no contexto aí do que a gente já estudou, deixa eu pegar aqui um quadrinho, um quadro branco pra gente. Esse segmento HP, na realidade a medida desse segmento HP, né, vai ser igual à altura do triângulo equilátero, né, do triângulo HPC. E essa altura do triângulo equilátero a gente sabe que é igual a L raiz de 2 sobre 3. L raiz de 3 sobre 2, desculpa. Deixa eu mudar aqui. Tchan, 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 tchan. Gente, essa é uma fórmula que vale a pena memorizar, tá? L raiz de 3 sobre 2. Eu já fiz a demonstração dela aqui algumas vezes. E é uma fórmula bem interessante de se ter como repertório matemático mesmo, porque você economiza tempo de vida, né? Então, com essa fórmula simples, você vai lá e resolve clim, muito rápido. Ao passo que se você fosse fazer teorema de Pitágoras, tem maior chance de errar e demora muito mais. Então, aqui nesse caso, como o nosso triângulo equilátero tem 7 centímetros de lado, a altura dele, que coincide com o apótema do hexágono regular, vai ser 7 raiz de 3 sobre 2. Just it. Pronto. Então, esse segmento vermelhinho vale isso. Aí, eu ainda pedi, considerando o lado do hexágono valendo 7, determine a área dele. A gente sabe que esse hexágono é formado por 7 triângulos equiláteros e que a área de triângulo equilátero pode ser calculada como L2 raiz de 3 sobre 4. Também uma fórmula que a gente já demonstrou em aulas passadas. Se eu tenho o lado valendo 7, então vai ser 49, que é 7 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 49 dá para dividir por 4? Não dá, né? Então, morreu Bahia, centímetros quadrados. Essa é a área do hexágono. Então, calculamos a altura do hexágono, que coincide com o senhor apótema do polígono. Calculamos a área do triângulo equilátero. E agora vamos calcular a área do hexágono. E aí eu já estou começando a introduzir para vocês uma coisinha nova, que não é tão nova, mas é essa forma de escrever, ó. Área do triângulo, área do hexágono, né? A área do hexágono vai ser 6 vezes a área do triângulo. Isso daqui, ó, esses símbolos matemáticos, né, essa forma de escrever, eu chamo particularmente de registro do pensamento. É o registro do que eu estou pensando. Então, a área do hexágono vai ser igual a 6 vezes a área de cada triângulo equilátero. Então, a área do hexágono vai ser 6 vezes 49, raiz de 3 sobre 4.
eu estou numa multiplicação aqui, então eu posso simplificar em cima e embaixo. Aqui, ó, o 49 e o 4 não dá para simplificar. Mas o 6 e o 4, ambos são múltiplos de 2. Então, eu posso dividir por 2 e dividir por 2 aqui, ó. Que vem daquelas simplificações que a gente tem visto aí nas últimas aulas, né? Então, se eu tenho uma fração, aqui em cima é só multiplicação. Eu posso, é como se eu estivesse isolando um fator deste numerador e isolando um fator deste numerador. Ou, em outras palavras, é como se eu estivesse pegando uma fração equivalente, dividindo em cima por 2 e dividindo embaixo por 2. Tá? E se eu estou numa multiplicação, isso aqui tudo faz parte de um mesmo número, eu vou dividir só o 6. E então ficaria 6 dividido por 2, ficaria 3 vezes o 49, raiz de 3 sobre 2, que daria aí pra gente 147, raiz de 3 sobre 2, centímetros quadrados, a área deste hexágono. Bom, agora, deixa eu abrir um pouquinho mais aqui o meu quadro branco. Agora a gente vai calcular a área dessa região achurada, né? Essa região colorida, essa região azul. E aí eu gosto de pensar que essa região azul aqui é como se fosse a borda de uma das fatias desta pizza. Então eu tenho uma pizza redonda, eu tenho a possibilidade de dividir essa pizza em 6 fatias e eu quero calcular a área dessa bordinha azul, né? Então é pensar que não dá para calcular essa área de uma maneira direta, não dá para chegar e calcular essa área com uma fórmula matemática pronta. Essa área é uma área que eu chamo de área estranha, né? Ela não tem um formato meio definido, não é uma fórmula definida, é uma área estranha, é uma área que vem da subtração de outras áreas, e é isso que a gente vai começar a estudar a partir de agora. Como eu calculo uma área estranha, tendo em mente outras áreas que eu tenho, né? Então, observe a composição dessa área, né? A gente tem aqui, eu vou ter que fazer um desenho meio estranho, mas eu acho que ajuda, tá? A entender. A gente tem aqui uma pizza redonda. Essa pizza pode ser dividida em 6 partes iguais, que são triângulos equiláteros, que a gente pode pensar que são como se fossem fatias, né? Ó, são 6 fatias. Vou colocar aqui tudo aproximado, só para a gente entender. Então, se eu pego a área do círculo inteiro e divido por 6, eu tenho a área de uma fatia dessa. Tudo bem? Se eu pego a área do círculo inteiro e eu tiro a área do hexágono, porque a área do hexágono a gente já tem, né? Então, se eu venho aqui, ó, imagina você com essa pizza, e aí você vem, tira essa área do hexágono. Sobra para você só as bordas. Sobram 6 bordas. Né? Então, a gente começa a ver que se eu pego a área do círculo e tiro a área do hexágono, subtraio a área do hexágono, sobra para mim só as bordinhas. Só que sobram 6 bordas. E eu quero só uma. Então, eu faço isso e divido por 6. Então, agora a gente vai fazer o registro do pensamento. Então, a área procurada, área achurada, né? Eu vou colocar a área de P, área procurada, tá? Vai ser igual a área do círculo menos a área do hexágono. Olha que eu estou registrando em símbolos o meu pensamento. A área do círculo, que é a área toda da pizza toda, menos a área do hexágono, que eu já tenho, que vai ser só essa parte central. Depois que eu fizer isso, eu divido por quanto? Eu já vou ter todas as bordinhas, né? Aí eu divido por 6. Então, eu posso escrever isso dividido por 6.
isso aqui é como se fosse o registro do meu pensamento, é o registro do que eu vou fazer. E aí vem uma novidade para vocês que é uma sugestão. Escrevam essa área procurada sempre que possível, não assim, mas da seguinte maneira. Dividir por 6 é a mesma coisa de eu escrever assim, ó, área do círculo menos a área do hexágono. Isso tudo, eu tenho as 6 bordinhas, né? Dividido por 6 é a mesma coisa de multiplicar por 1/6. Ok? Então, essa forma de escrever aqui é mais fácil para depois, quando vocês forem colocar os números, vocês resolverem. E aí lá vem a fração de novo, né? A fração tá o tempo inteiro, a gente tem que se acostumar com ela. Por que que dividir por 6 é a mesma coisa de multiplicar por 1/6, né? Eu tenho aqui, sei lá, um número qualquer, né? 24 dividido por 6. Isso aqui é a mesma coisa de 24 vezes 1/6. Porque no fritar ovos aqui, eu posso escrever essa multiplicação como produto, né? Produto de duas frações, 24 sobre 1. E aí, se eu fizer a multiplicação numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, eu caio ali naquela mesma fração. Então, é uma forma de escrever a fração. Eu posso escrever como 24/6, que é 24 dividido por 6, ou eu posso escrever como 24 vezes 1/6. Aqui, eu estou pegando a subtração da circunferência com o hexágono, que são só as bordinhas, e multiplicando por 1/6, ou seja, dividindo por 6. Vamos agora para fazer a super conta, né? A gente sabe quanto que é a área aproximada da circunferência do círculo, a gente sabe quanto que é a área do hexágono, que a gente já calculou, então é só colocar nessa fórmula, nesse registro do pensamento. Então, a área procurada vai ser igual à área do círculo, que é mais ou menos 154, que eu já dei para vocês, menos a área da circunferência, que é 147, raiz de 3 sobre 2. Isso tudo vezes 1/6. Agora é botar para quebrar nessas contas, né? Primeiro eu vou igualar os denominadores, vou chegar aqui num denominador comum, depois eu posso multiplicar por 6 e deixar da forma mais simplificada possível. Vamos ver aqui até onde eu consigo chegar nessa simplification. Bom, isso aqui é uma subtração de duas frações. Então, primeira coisa é colocar no mesmo denominador, né? O denominador 2. Então, vai ficar aqui, denominador 2. O 1 virou 2, multipliquei por 2, vou multiplicar por 2 aqui também, 308, menos 147, raiz de 3, isso vezes 1/6. Tá no mesmo denominador, eu posso até escrever assim, ó, tudo sobre 2, né? 308 menos 147, raiz de 3, tudo no mesmo denominador, vezes 1/6. Posso escrever assim. Professor, eu posso juntar esses dois? Não, você não pode, porque o 308 são 308 unidades. E o 147 não são 147 unidades, são 147 vezes raiz de 3. São 147 segmentos de raiz de 3, né? 147 vezes a quantidade que é representada pelo raiz de 3. Então, essa subtração aqui não dá para a gente fazer. Ela vai ficar indicada. A única coisa que a gente pode fazer agora é só simplificar. Numerador vezes 1, denominador vezes 6. E aí, fechou, fica o resultado, esse número maravilhoso, lindo, super diferente, centímetros quadrados. Mas é essa aqui a área da borda. Aí, ó, pronto. Pronto. Agora, volta lá no seu fórum LC da semana passada, refaz se tiver errado, confere, dá uma conferida, anota a dúvida para levar para os nossos fóruns ou levar também para o nosso encontro. Qualquer dúvida que vocês tenham tido durante a resolução, anota e leva lá para a aula que eu tô lá para ajudar vocês a entender, tá bom?
Um abraço e até o próximo vídeo.